Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem novidade aí no time do Flamengo, tem jogador aí com data já definida para assinar o contrato com o time do Flamengo. O Flamengo está se preparando aí para o Super Mundial de Clubes, fazendo novas contratações e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. O Léo Ortiz, que tá monstro aí, que tem que ser titular. O Marquinho, que é o maior zagueiro do futebol mundial hoje, virou perna, tudo certo, não tem problema nenhum. Quando jogava no Corinthians, era elogiado pela gente aqui. Falava uma coisa pra você, eu tô tendo um infarto, ou essa blusa aqui é muito quente. A blusa que é quente. Quem é craque é o Gerson, irmão. O Gerson é Pelé, que você convocou aí. Esse é craque. Você bota ele de lateral direito, bota ele de zagueiro, bota ele de centroavante, bota ele de meia. Pode botar o que quiser que o Gerson joga. Esse é craque. Esse é monstro. Pra mim, não sei porque Sada pro Souza e também. E eu vou tirar isso aqui, rapaz, que eu acho que eu tô tendo infarto mesmo. Né? E vou fazer de camiseta branca, porque eu não tenho ideia. Pra mim, tem que jogar Hugo, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Alexandro. Bruno Guimarães, Gerson. Como o Rafinha não vai estar, porque tá suspenso, né? É um problema, hein? Você tem o Casimiro, aí eu colocaria Vinícius Júnior. Matheus Cunha, não? Não, Matheus Cunha não. Richarlison, você colocaria? Estevão e Richarlison do lado direito. Ah, eu acho que o Richarlison já deu, hein? Eu colocaria o Matheus Cunha de novo, que fez o gol do 4-1. Eu tiro só o Rafinha, porque o Rafinha tá suspenso. Tá suspenso. Seria o titular. Eu colocaria o Richarlison pra fazer do lado direito ou do lado esquerdo o Estevão pra jogar. Minha seleção é boa, irmão. O Léo Ortiz hoje tá muito melhor do que o Marquinho, falar a verdade. Tá jogando muito, hein? Mas muita bola o Léo Ortiz. Pra você, Souzinha. Pra mim, o Léo hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, disparado. Eu tiraria não, o Rafinha tá suspenso. O pai dele jogou muito. Uma vez ele xingou esse Léo Ortiz aí, quando ele jogava no Internacional. E tá tudo certo. Não é pra você... Eu que tô falando. Não é porque você me xingou que eu vou levar isso em consideração. Muito pelo contrário. Até porque seu pai jogou muita bola e você é um craque de bola, Léo Ortiz. Eu tiraria o Estevão dali, colocaria o Estevão aqui no lugar do Rafinha e colocaria o Matheus Cunha ali de centroavante também, mais na frente. É a única mudança. Com o Rafinha, eu faria essa seleção que o Neto botou aí, não é? Espetado desse jeito aí. Agora, porque se o Danilo jogar, o Carlinho Ancelotti, se o Danilo jogar aqui, você vai tomar pau. Você vai tomar pau do Equador. Com o Richarlison, eu colocaria o Richarlison centralizado ali na área, com o Estevão aberto, o Vini aberto e o Gerson atrás desse trio. Ó, essa convocação aqui foi maravilhosa. Parabéns ao Casimiro, que era humilde pra caramba quando... Você lembra do seu Pulpo Gimenez, ô Casimiro? Você lembra ou não? Quer que eu lembre você ou não? O que o seu Pulpo fez por você no São Paulo? E a sua mãe, diga-se de passagem, que é uma mulher extraordinária, vocês ficam ricos, vocês esquecem das pessoas. Seu Pulpo Gimenez foi uma pessoa... E esse rapaz aqui tem 5 Champions. É um craque de bola. E voltou a jogar no Manchester United. E muito bem. São 2 volantes muito bons de bola. Essa é a grande... E outra coisa, se o Pedro tivesse sido convocado, Pedro tem que ser convocado. O Vinícius Júnior saía. Que na seleção não joga nada. Saía o Vinícius Júnior pra mim, entraria o Pedro e Estevão pra mim. Eu jogaria com Vinícius, Estevão e Pedro. Certo. Me inclua fora dessa, sempre, nessas projeções aí. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço para todos aí, Mari, beijo, enfim. Todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center, tem esse Mundial pela frente aí chegando, mas o Flamengo, enfim, quer fazer uma participação a melhor possível, bem digna no Mundial que vai ter nos Estados Unidos, mas está muito de olho também, né, nos grandes campeonatos que tem a seguir do Mundial, né? O brasileiro, Flamengo líder, conseguiu a liderança, pode até ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que vai fazer um jogo a mais aí na sequência. O Flamengo já paralisa agora por conta justamente da disputa do Mundial, mas tem Copa do Brasil e Libertadores. Soube ontem os seus adversários repetidos, digamos assim, porque tem o Internacional pela frente na Libertadores, já teve em 2019, mas nas quartas de final, agora nas oitavas, e repetindo a ordem do mando de campo, né? Nos 2 confrontos, inclusive, porque o Internacional, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, o segundo
no Beira-Rio, e na Copa do Brasil repete o duelo da finalíssima do ano passado, da decisão, e também a ordem do mando de campo. Primeiro no Maracanã, depois na Arena MRV. Mas são confrontos ali para finalzinho de julho, no caso da Copa do Brasil, meados de agosto, enfim, vai embolar tudo ali. Tem até confrontos do Campeonato Brasileiro também com Atlético e Internacional, vai embolar tudo nesse meio de campo ali, mas o Flamengo tem muita prioridade no Brasileiro e Libertadores, Copa do Brasil um pouquinho mais para trás. Para o Mundial, o Flamengo espera contar, quem sabe, já com o Jorginho, tá bem encaminhado aí para ser reforço rubro-negro, enfim, se despedindo lá do Arsenal da Inglaterra, com quem ainda tem contrato, né, até o fim de junho, até o fim deste mês, mas tá, enfim, casamento na Europa, enfim, tá correndo com a logística aí para, quem sabe, vir para o Brasil e viajar com a delegação na próxima semana para os Estados Unidos. A janela fica aberta até a próxima semana, daqui a uma semaninha, aquela janela especial da FIFA para os clubes que disputam o Mundial. Então o Flamengo teria que correr aí com outro jogador. Até soltou uma nota ontem dizendo que o nome do clube está envolvido em várias situações, especulações, aquelas que a gente sempre diz, assim, que sai muita coisa nesse período, mas vai acontecer tudo no momento certo. Certo é que o Flamengo, por enquanto, adiantado tem o Jorginho, mas não sabe se vai dar tempo de trazer outro reforço para o Felipe Luiz a tempo do Mundial de Clubes. Bruno, Mário. Porque o Bruno estava até lembrando aqui pra gente, né, que o Felipe Luiz tinha falado sobre a necessidade também de reforços, né? Nessa última entrevista ele falou, a gente sempre quer fortalecer a equipe e tem um contato diário com o Boto pensando nisso, não foi, Pedro? Sim. O Felipe sempre, ele fala assim, né, obviamente ele não deixa, tem aquela coisa de proteção do grupo, né, de falar assim que o grupo é muito bom, ele sempre exalta bastante isso, mas o Flamengo quer alguns reforços pontuais, então um reserva para o Arrascaeta, para que ele não fique tão sobrecarregado, jogadores para os lados do campo, assim. Então, o Flamengo está buscando nesse sentido, e agora, como eu disse na outra participação, o Boto, ele pode mostrar de fato assim o que veio assim na questão de contratações, scout e tudo mais, o que ele pode fazer, porque na primeira janela do ano a gente até entendia, porque ele não teve tempo de trabalhar de fato, assumiu muito em cima, né, da janela já em curso, agora ele teve tempo, então vai ser o momento dele fazer, porque este elenco, majoritariamente, foi formado pela última gestão do presidente ainda, Rodolfo Landim. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações, e a gente vai acompanhando, então, o que fará José Boto também agora no comando do Rubro Negro. Na liderança do Brasileirão, o Rubro Negro sonha agora com o mundo. Será que dá, Venê? Você uma vez falou aqui, vou relembrar o que você disse. Como é? Sonhar pouco e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. É isso aí. Então roda o VT. O Flamengo já virou a chave para a Copa do Mundo de Clubes. O objetivo de ir para a competição na liderança do Brasileiro e classificado nas Copas foi cumprido. E no momento, nós somos líderes no Brasileiro. Significa nada, né? Porque falta muito ainda, mas uma vitória pequena, como a gente falou, por nós. Com o retorno dos convocados, a delegação rubro-negra embarca para os Estados Unidos no dia 11. A base de preparação será em Atlantic City, com treinamento já no dia 12. O rubro-negro estreia no dia 16 na Copa do Mundo de Clubes na Filadélfia, contra o Esperance da Tunísia. Vene Casagrande, mesmo lesionado, o Plata se apresentou normalmente na seleção equatoriana. Esse já é um assunto que está quente a semana passada inteira, né, Vene? Você trouxe até os detalhes pra gente. Pois é, e o Flamengo também emitiu um comunicado oficial na ocasião reclamando da postura da seleção equatoriana quando enviou uma equipe médica à casa do jogador para fazer procedimentos no joelho do atleta, um joelho que está dando muito trabalho para o departamento médico do Flamengo para recuperá-lo. Lembrando que o Flamengo vem preparando esse jogador para utilizá-lo na Copa do Mundo de Clubes, falei certo? Copa do Mundo de Clubes, Copa perfeito. do Mundo de Clubes, então não faz o menor sentido esse jogador entrar em campo pela seleção equatoriana. Eu entendo ele se apresentar, embora eu seja totalmente contra. Se o jogador está lesionado e não tem condições de jogo, não faz sentido ele ser chamado. Beleza, mas pela regra da FIFA, o Flamengo é obrigado a ceder. Mas
Como ele vai entrar em campo, sendo que ele não tem condições de jogo? E o Felipe Luiz, após o jogo contra o Fortaleza, ele foi questionado sobre essa situação e eu acho que o treinador foi muito bem quando ele falou assim, até hoje o jogador estava na maca. Ele não tem condições de jogo. Como é que ele vai jogar pela seleção equatoriana? E o jogo já é agora, quinta-feira, que inclusive vai ser contra a seleção brasileira que estreia o técnico Ancelotti. Ah, beleza, ele pode não entrar em campo na quinta, mas se entrar em campo no dia 10, continua tendo o mesmo problema, pelo menos na minha visão. Porque aí ele vai ter 6 dias apenas para se preparar para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Então não faz o menor sentido o Gonzalo Plata entrar em campo. E outra, aqui vai uma crítica ao jogador, que na ocasião eu acabei não falando sobre isso. O jogador ele deveria ter dito para o departamento médico da seleção equatoriana, não vem na minha casa, vocês têm que falar com o Flamengo e se eles autorizarem vocês podem vir aqui. Porque o jogador, ele errou. Ele errou. Ah, eu entendo ele porque ele não quer bater de frente com a seleção equatoriana. Mas quem paga o salário dele todo santo mês e um salário alto é o Flamengo. A casa que ele mora aqui é o Flamengo que paga também. Então ele deve ao Flamengo todas as justificativas, tudo que acontece em relação a ele. Então ele poderia ter evitado todo esse tipo de situação. E se vocês me questionarem, beleza, o que o Flamengo vai fazer em relação a isso? O Flamengo, por contrato, não pode multá-lo por conta disso. Não pode adverti-lo por conta disso. Mas será que não pode criar uma rusga na relação? Com o jogador? O jogador já foi chamado a atenção. O que o Flamengo pode fazer em relação a esse caso já foi feito. O jogador virou para ele, teve uma reunião e falou, olha só, você não pode fazer isso. Agora, o Flamengo não pode simplesmente não liberar o jogador para se apresentar à seleção equatoriana. Mas quando o Flamengo fez isso, eu não sei se você tem essa informação, quando o Flamengo chegou para ele e falou assim, olha só, você não pode fazer isso, o que ele fez? Como está o comportamento do Plata nessa situação? Na verdade, o Flamengo só ficou sabendo porque o Plata falou pro Flamengo que eles foram lá. Sim. Partiu do Plata em contar. Tá. Mas o Plata, no entendimento do Flamengo, poderia ter vetado esse tipo de situação. Óbvio que eu me coloco também no lugar do jogador. Imagina ele. Ele não quer ser parado de chamado para a seleção dele, porque isso pode acontecer, né? A seleção equatoriana simplesmente fala, beleza, então você não está colaborando com a gente, então a gente não te chama mais futuramente. Isso pode acontecer. Pode. Seria leviano da minha parte eu dizer que não iria acontecer. Mas enfim, eu acho que o jogador errou porque ele poderia ter negado essa visita, poderia ter dito, procura o Flamengo. Se o Flamengo autorizar, beleza, vocês podem vir aqui em casa. Então acabou acontecendo o quê? Um erro de comunicação da parte do jogador, ou receio, ou medo, só ele pode falar sobre isso. O fato é, ele está com a seleção equatoriana. O departamento médico do Flamengo já emitiu um comunicado oficial para dizer, olha, ele não tem condições de jogo. Se ele entrar em campo, vai ser na base de sacrifício. E a gente sabe como é que funciona isso. O que eles vão fazer? Vão injetar ali um negocinho para tirar as dores dele, e aí ele entra em campo, o que piora a situação clínica. Tenho da Libertadores e Sul-Americana também, caminhos. As bolinhas definiram a sorte e o caminho. Agora é com eles. Os 11 clubes brasileiros escrevem os próprios destinos na América do Sul. Aliás, na Libertadores, só deu Brasil nos últimos 6 anos. Destaque, é claro, para o confronto caseiro entre Flamengo e Inter logo nas oitavas. Tá difícil, hein, a reabilitação. Que pena, viu? Podemos ter confronto brazuca nas quartas também. O São Paulo, 100% fora de casa, duela com o Atlético Nacional, 100% como mandante. Se passar e o Botafogo eliminar a LDU, jogando a volta na altitude de Quito, as equipes reeditam as quartas do ano passado. Mas não vai ser fácil assim. É um adversário difícil, é o campeão em título do Equador. Na teoria, haveria adversários mais difíceis, sim. Mas eu volto sempre a dar o mesmo exemplo. Na teoria, o Alianza Lima não teria eliminado o Boca Juniors. Já o Palmeiras, dono da melhor campanha, pega o segundo pior segundo colocado, o Universitário do Peru. E tem pela frente nas quartas River Plate ou Libertad. O Fortaleza, pela 7ª vez, enfrenta um argentino em torneios internacionais. O Vélez, decidindo fora de casa. Todas as partidas das oitavas acontecem nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto. Essa Libertadores tem um elemento diferente. Pela primeira vez nos últimos 60 anos, o Brasil pode igualar a Argentina em número de títulos. Por enquanto, 25-24 para os hermanos. E o melhor, temos chances de finais brasileiras. Não só na Liberta, como também na Sul-Americana. Pela disposição dos chaveamentos, temos São Paulo, Botafogo e Palmeiras do lado esquerdo,
Fortaleza, Flamengo e Inter na direita. Enquanto isso, na Sul-Americana, os argentinos ainda levam grande superioridade. 10 títulos contra 5 brasileiros. Aliás, o último BR a vencer foi o Furacão em 2021, sendo que ficamos com 3 vices nos últimos 3 anos. Nessa temporada, Grêmio, Fluminense e Bahia estão de um lado, Atlético Mineiro e Vasco do outro. Inclusive, Flu e Bahia podem se encontrar já nas oitavas. Isso se o tricolor de aço passar nos playoffs do América de Cali. A gente tem antes aí um confronto de Sul-Americana muito difícil com o América de Cali, que é uma equipe que vem liderando o campeonato, depois passando um jogo ainda mais difícil, Fluminense, que está hoje no G5. Os playoffs acontecem entre 16 e 23 de julho e as oitavas entre 13 e 20 de agosto. Então o assunto agora, oitavas de final da Libertadores. Começamos por este lado aqui. Atlético Nacional e São Paulo. De novo Atlético na vida. E aí, Cicinho? Tem medo, Cicinho? Ultimamente nós estamos com medo de tudo. O Cicinho falou que ele tem mais medo que o Subeldia esteja suspenso em algum jogo. Esse é o grande problema. Mas o fato de decidir em casa, o tricolor... Se bem que nessa Libertadores o São Paulo ganhou os 3 fora e somente 1 dentro de casa. Então, eu vou concentrar no primeiro jogo. O São Paulo vai passar, porque vai ganhar fora. Mas o Zubeldia não vai estar no banco, né? Pois é. Não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Libertadores não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Não, porque o São Paulo vai ganhar fora e vai empatar em casa. Já tá suspenso? Tá suspenso lá. Ó, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai passar limpo essa ficha corrida de suspensões, cartões amarelos e vermelhos do técnico do São Paulo. Ó, esse confronto tem acontecido por aí, Botafogo e LDU. A LDU que, no final das contas, surpreendeu o Central Córdoba, o Flamengo, não é? É um time chatinho, tem uma altitude também, que a bola fica muito rápida. Difícil jogar lá. É difícil, né, Cicinho? Muito difícil. Eu contei a experiência quando nós jogamos lá contra a LDU, né, muito tempo atrás, começou a sangrar o nariz, porque o clima é bem seco, né? A altitude tem um pouco, mas é um clima bem seco, então é ruim, é chato. Bem complicado. Bom, Libertad e River Plate. Não é possível que o River vai ter problemas aqui, hein? Não. Também acho que não. Se bem que teve uma surpresa aí no campeonato argentino. É o Platense, né? Platense. Então, só que aí se o River passar, ele vai pegar ou Universitário ou Palmeiras, Edu. Aí vai ser jogo duro, hein? Qual? Na próxima fase, né? Porque o Palmeiras vai passar e... River Plate e a gente espera que o River Plate passe também, então aí vai ser jogo duro. Ah, bom, achei que você estava falando do Universitário. Não. E se ficar Universitário e Libertar? Não. Aí você acredita em Papai Noel. Não, aí o futebol nós estamos falando de Libertadores. Pelo amor de Deus. Aí seria zebraça. Agora... Passamos para o outro... Não, quero ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui mais um pouco? Vamos ficar por aqui? Pode passar. Então tá bom. Pode pular. Então, beleza. Fortaleza e Vélez Sarsfield. É confronto parelho? Igual? É difícil, né? O Fortaleza tá com muitas dúvidas e irregularidades na temporada, mas eu acredito muito na reviravolta do Fortaleza. É que o Vélez teve um grupo difícil, porque o Peñarol lá estava e o Olímpia também, que reagiu, mas tardiamente. Então, o Vélez é um time sempre a ser considerado. Aqui eu acho um confronto de respeito, de verdade. Eu sei que o Racing não é o time argentino mais tradicional, mas ele vem muito bem desde a conquista da Sul-Americana. Acho que fez uma primeira fase. O Cicinho até que me chamou a atenção para isso. Olha o Racing! E realmente é um time muito sólido, que tem já um padrão de jogo. O técnico Gustavo Costas é muito bom. E tem o Peñarol com o meu amado Diego Aguirre no comando. Difícil, hein? Difícil, mas quem passar aí vai jantar o Fortaleza ou o Vélez, velho. Porque a verdade é que desse lado aí, ó, o Peñarol e o Racing é mais forte que o Fortaleza e o Vélez, certeza. Esse confronto aqui é bem interessante, quero acompanhar. Esse que passar aí já leva. Aqui o Cerro foi muito mal, mas muito mal na primeira fase, estava no grupo do Palmeiras. E o Estudiantes é um time que a gente tem que observar mais. Eu confesso que não vi grandes desempenhos ainda, mas ele deu trabalho ali pro Botafogo, pra Universidade de Chile, cresceu na reta final da primeira fase. Cresceu e jogar contra time argentino sempre é ruim, né, Renata? Aquela catimba, aquela coisa toda, experiência, então tem que ficar bem ligado. E agora vamos falar de Sul-Americana. E esse confronto aí,
Eu não dormindo desde sabe ontem, que às vezes eu olho pro céu e penso, por quê? Por que algumas coisas acontecem? Por que o destino gosta de aprontar? Por quê? Por quê? Ué, não é medo, mas não, é Mengo. Mudou, olha. Ó. E essa voz eu conheço. Mas você já imaginou o Inter ganha do Flamengo? Não, eu imagino, mas eu não sei porque a imaginação ela vai ter a parte da imagi e para aí. O nação não vem. Imagi. Eu não sei não, na Libertadores o Flamengo não tem surpreendido não. E num grupo muito assim limitado, o Flamengo encontrou sérias dificuldades. O Inter foi muito mais provado na Libertadores do que o Flamengo. Os confrontos que o Inter pegou. Na verdade, eu acho que o grupo do Inter era mais difícil. Na prática, o Flamengo, ele vacilou mais. O Inter teve vacilos, mas era Nacional, Atlético Nacional e Bahia. E eu acho que esse confronto brasileiro, quando acontece, times brasileiros sempre já tem conhecimento, não tem surpresa. É uma questão de estratégia, de concentração e, às vezes, de quem é melhor mesmo. Eu acho isso também, não tem surpresa. Que um time brasileiro com time brasileiro não tem surpresa. Solta legal. Não, mas se você for analisar também, a vantagem do Flamengo nesse momento é exatamente essa parada. Não, tomara que o Flamengo avance muito no Mundial, que ele possa voltar desgastado, ele vai ter a Copa do Brasil com o Galo. Quer ganhar pro WO. Daqui a pouco. Mas eu vejo o seguinte, aqui... infelizmente, o Flamengo, claro que é o favorito do confronto. Então nós estamos falando de desenho. Como você poderia dizer que o Palmeiras é o favorito no confronto contra o Corinthians? Aí que eu vou te surpreender, menino. Você lembra do desenho fantástico? Também era no Campeonato Paulista, o Palmeiras também era o favoritíssimo. O Corinthians classificou na frente do Palmeiras. Só que a diferença... na frente do Palmeiras. O que aconteceu? E o Abel já tinha até largado o Paulista, chegou na final... Não, mas a diferença é que no Paulista a decisão foi na casa do Corinthians, né? Não, a diferença foi que o Palmeiras... E agora a decisão da Copa do Brasil é na casa do Palmeiras. Não conseguiu fazer um gol no Corinthians na final. Essa é a diferença. Em 2 jogos... Então, o que eu estou dizendo aí, que vocês estão ficando bravos comigo, não precisa ficar bravo comigo. Estou dizendo o seguinte, o Flamengo... é superior ao Inter, sim. Então eu poderia dizer, baseado no que você acabou de dizer... Agora o Inter pode surpreender. O Inter já enfrentou o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão no Maracanã e empatou, né? Não perdeu. E principalmente mata-mata, 2 jogos, entendeu? Velho. O que, de repente, você fazer um resultado bom no primeiro jogo, isso acaba facilitando pro segundo. Então, é um campeonato... O Inter pode surpreender, não, mas o Flamengo é o favorito. Flamengo, então, agora, hein? Fala com ele, você não queria falar com o Pedro? Não, agora é a parte séria do programa. Nesse momento é a parte séria do programa, a informação e a credibilidade dos nossos repórteres. Conta pra ela, Pedro. Tudo bem, Bruno? O Bruno sempre gosta, né? Sempre gosta. E o pessoal já vem com aquela carta anti-zica, porque o Bruno, quando vem quente, né? Mais um abraço para todos aí. Mariana Spinelli, que não é uma inteligência artificial, porque tem que ser para estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E um abraço para Jailson, Marra, enfim, todo mundo com a gente. Flamengo que já sabe os seus adversários, né? O elenco está de folga, 3 dias consecutivos. Quer dizer, o que sobrou do elenco, muita gente a serviço de seleções aí, mas na quinta-feira o restante do elenco se reapresenta ao Felipe Luiz. O Flamengo já sabe quais vão ser os seus adversários nas Copas aí pela frente. O Internacional na Libertadores, então vai ter o confronto primeiro no Maracanã, depois fora de casa. Como foi em 2019, muita gente até lembrando de 2019, fazendo brincadeiras, final em Lima mais uma vez, 2019 classificou num perrengue, então essa brincadeira circulou muito ontem, o Flamengo nessa expectativa de enfrentar o Colorado pela Libertadores, dias 13, 20 de agosto ali, enfim, são as datas base. E de novo um repeteco também na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Foi a final do ano passado e a ordem mais uma vez como foi no ano passado também. Primeiro jogo no Maracanã, o segundo na Arena MRV. Então vai ser um confronto bem interessante mais uma vez, mas nas prioridades rubro-negras ali, Campeonato Brasileiro, Libertadores na frente e depois vem a Copa do Brasil, só que é um duelo ali que tem uma tradição, enfim, o Flamengo vai com tudo nessas competições. E vai com tudo também no Mundial que vem pela frente aí
Como eu disse, o elenco se reapresenta na quinta-feira, depois recebe da data FIFA os seus jogadores que estão a serviço das seleções. A viagem programada para os Estados Unidos no dia 11, próxima quarta-feira, e aí espera ter até lá, quem sabe, já o Jorginho incorporado ao elenco aí, que está próximo do acerto, o Flamengo anunciá-lo, ele vir para o Brasil e aí se juntar ao elenco e viajar. E aí o Flamengo também espera ter mais reforços, não sabe se vai dar tempo para esse Mundial de Clubes, o tempo é corrido aí, mas na terça-feira se encerra essa janela especial da FIFA para os clubes que vão disputar o Mundial lá nos Estados Unidos. Então é a primeira janela aí do José Boto, que é o homem forte do departamento de futebol. Na primeira ali é meio corrida, não tem muito tempo para fazer os contatos, não sabia se era o diretor antes, que acontece tudo de maneira muito precoce, mas agora é a janela dele, a prova de fogo pro Boto aí para fazer os reajustes no elenco rubro-negro. Mari, Bruno. E tá ali com o Atlético e Flamengo, né? Atlético e Flamengo chama a atenção, como o Eugênio falou, nacionalmente. Porque a grande rivalidade interestadual que permanece ao longo dos tempos. As rivalidades interestaduais geralmente são muito em função do momento dos clubes. Grêmio e Palmeiras, Corinthians e Inter. Esse não, esse é acima de tudo, é acima do momento em que eles estejam, né? O grande rival do Galo fora o Cruzeiro é o Flamengo. Antes de perguntar para vocês, eu já vou opinar então em relação ao confronto Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vejo um favoritismo leve, mas vejo para o Flamengo. Favoritismo não significa que vai ganhar ou não. Claro que o Galo pode passar, tem um certo equilíbrio, mas o Flamengo, para mim, no momento, tem mais time e mais elenco que o Galo. Vocês discordam? Eu discordo. Fale agora. Cálice para eu discordo com esse leve. Eu acho que hoje muito? Nem leve é. Eu acho que não é tão leve. Eu acho que hoje é um favoritismo. Eu achei que você ia falar que não tem favoritismo. Mas pro Galo vai ter um sabor de revanche. Vão jogar motivados também pelo vice da Copa do Brasil no ano passado, pela rivalidade que existe. Então o Galo pode encontrar forças também até para uma possível virada de chave na temporada, porque até aqui o time do Cuca oscila muito. Outro confronto interessante também, mas eu concordo, Abel, o Flamengo é favorito. O Flamengo dificilmente não vai ser favorito nos confrontos nacionais e até mesmo sul-americanos, né? Só no Mundial que a coisa é diferente, sobretudo com times europeus, mas o Flamengo pelo elenco que tem... O Flamengo não é favorito hoje num confronto com o Palmeiras, que é pau a pau. E ainda assim, né, em Campeonato Brasileiro tem levado muita vantagem, né? Historicamente, nesse período recente de domínio das duas equipes. Mas eu vejo o Flamengo sim como favorito. Igor Dorileu, de um lugar que ele adora, bota na tela pra mim aí. Olha lá, direto da Gávea com o Arrasca e com uma mula sem cabeça aqui da camisa do Flamengo, que são, como é que chama isso? Manequim na tela. Igor Dorileu, você combina com esse fundo rubro-negro. Você fica lindo com esse fundo rubro-negro, Dorileu. Boa tarde. Muito obrigado, GV. Boa tarde para você, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Vamos falar então do Flamengo, que foi o clube que mais teve jogadores convocados nessa data FIFA. 5 para a seleção brasileira, né? O Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson. 2 para a seleção uruguaia, o Varela e o Arrascaeta, além do Gonzalo Plata para a seleção equatoriana. E a convocação do Plata é justamente a que mais tem dado o que falar. Gerou uma polêmica. Isso porque o clube diz que o Plata ainda está lesionado, ainda se recupera de um edema ósseo no joelho. Mesmo assim, a Federação Equatoriana chamou o jogador. Ontem, na primeira atividade em Guayaquil, ele não foi a campo, ficou no hotel. A gente vai ficar de olho nessa situação hoje novamente. E fica a expectativa para saber se ele será relacionado para o jogo contra o Brasil na quinta-feira, na estreia de Carlo Ancelotti pelas eliminatórias. Bom, no domingo, depois da vitória sobre o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz já havia demonstrado uma preocupação com essa situação envolvendo o Gonzalo Plata. Vamos ouvi-lo. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho. Até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá. E não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá. E temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar.
O planejamento do departamento médico do Flamengo é de ter todos os jogadores à disposição na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que o lateral esquerdo Vinha e o volante Eric Pulgar já retornaram no último fim de semana, nessa partida contra o Fortaleza. Tem toda essa polêmica envolvendo o Plata, e o quadro mais grave é o do uruguaio Nicolas de la Cruz. Ele teve uma entorse no joelho, está se recuperando, mas segundo o departamento médico, a expectativa é de tê-lo à disposição na estreia nesse Mundial contra o Esperance da Tunísia no dia 16. Bom, falando sobre os jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, que não foram convocados, eles vão se reapresentar na quinta-feira. Ganharam folga então até amanhã e na quinta se reapresentam no CT Ninho do Urubu para essa reta final de preparação antes do embarque para os Estados Unidos. E na sexta, o meia Jorginho, ex-Arsenal, é esperado no Rio de Janeiro para fazer exames no Ninho, assinar contrato e ser anunciado como o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Volto com você, GV. Muito bem, Dori, muito obrigado pelas informações direto da Gávea. Bota na tela aí pra mim, Ferinha. Os confrontos do Flamengo, é isso? O caminho do Flamengo? Desculpa, Flamengo no Brasileirão. Bota na tela aí pra mim, Ferinha. Vou trabalhar, fião. Aí. Flamengo no Brasileirão, 11 jogos, 7 vitórias, 1 derrota. Ih, rapaz, 23. Se bem que falta muito. 24 gols marcados, uma máquina, uma besta enjaulada. 4 gols sofridos. Aí eu vou repetir o que eu falo sempre. Passou de 71,5 é aproveitamento de título brasileiro, se você for olhar o histórico. Rapidinho aqui, falta muito tempo ainda. Mas parar para esse Mundial na liderança tem um charme, né? Tem sim. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. O Flamengo que oscila na Libertadores não oscila tanto no Brasileirão. Tem uns caras que cornetam o Felipe Luiz ainda, né? Tem. Isso é piada. Sempre tem. Não, sempre tem. Piada. Pô, pode me xingar. Não xinga o cara não, pô. Não, mas tem momentos que... Na Libertadores tem momentos que é necessário, sim, uma crítica e tá na bola, gente. É do jogo. Pelo amor de Deus. Criticar, a gente vai morar em Cuba, na Venezuela. Todo mundo pode criticar o amiguinho. A gente aqui é criticado, você aí de casa é criticado do seu trabalho quando você faz cagada, então... Mas a gente é criticado. Não, mas todo mundo faz isso também. Criticar é uma coisa. Isso. Pô, não foi legal aqui. Isso. Pontualmente. Não, o trabalho é isso. Agora. Não, pô. O trabalho é ruim. Não, o trabalho Estão criticando o trabalho, estão criticando o profissional, que surpreendeu muita gente, tá? Até eu mesmo, com relação à qualidade do que tem sido feito. Pô, vai reclamar lá no meu Instagram lá. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que já tá começando a movimentar aí essa pequena janela disponível para os times que vão jogar o Super Mundial de Clubes, né? E o Flamengo tem direito aí, abriu ontem a janela, dia 2, se fecha dia 10, às 11h59 da noite, né? Mas o mais importante aí do momento, o mais badalado do momento é o Jorginho, né? O Jorginho que já tem data para chegar no Rio de Janeiro e assinar com o time do Flamengo. Se muitos estavam falando aí que o jogador não viria mais para o time do Flamengo, se ferraram, né? E já tem até data definida aí para todo o acordo com o Mengão, né? A novela envolvendo a negociação entre Jorginho e Flamengo já tem data para ter um fim. Após se despedir oficialmente do Arsenal, o volante está aproveitando alguns dias de folga e, enquanto isso, se prepara para desembarcar no Rio de Janeiro e assinar um contrato com o mais querido. Segundo as informações do All Sport, Jorginho irá desembarcar no Flamengo nesta sexta-feira, dia 6, assim sendo o ítalo brasileiro, né, realizará exames, né, médicos e, se tudo der certo, assinará contrato com o Mengão, válido até 2028. Deste modo, o jogador será o primeiro reforço do mais querido para disputar o Super Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos. Então já tem aí, né, a probabilidade dele já chegar dia 6. O Jorginho abriu mão de um valor milionário para poder estar jogando no Flamengo. Então isso significa que ele quer muito, muito mesmo jogar no time do Flamengo, mas também ele não é bobo nem nada, sabe que o Flamengo tem condições de pagar muito mais milhões, né, a ele, né? Muitos milhões a ele, né? Digamos, melhor falando. Então, tá aí, né? O que é que vocês acham dessa contratação do Jorginho? Quem vocês também gostariam de ver, né, o Flamengo contratando? Quem vocês gostariam de ver aí vestindo a camisa do mais querido, do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!